Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar num dos temas mais importantes e polêmicos do Brasil. A desigualdade. Será que para alcançarmos uma sociedade verdadeiramente justa, precisamos tratar as pessoas de formas diferentes? É sobre isso que vamos conversar. A desigualdade no Brasil não é um problema novo, mas a forma como a gente discute isso mudou muito. Hoje, entendemos que ela não é só uma questão de sorte ou azar, de diferenças naturais. Ela é fruto de processos históricos, de estruturas de poder e de instituições que, por séculos, beneficiaram uns e prejudicaram outros. E é nesse ponto que surge uma ideia poderosa e que causa muito debate. Para combater a desigualdade, é preciso tratar os desiguais de forma desigual. Isso pode soar estranho, né? Afinal, a lei não deveria ser igual para todos? Sim, mas a igualdade que só existe no papel, a chamada igualdade formal, nem sempre garante justiça na vida real. O que estamos buscando é a equidade, ou seja, dar a cada grupo o suporte necessário para que todos possam, de fato, competir em pé de igualdade. Para entender melhor essa ideia, vamos buscar ajuda na filosofia. Pensadores como Habermas, Axel Honneth e Nancy Fraser nos ajudam a enxergar a justiça de uma forma mais completa. Habermas, por exemplo, fala sobre como o Estado precisa criar mecanismos para proteger as pessoas mais vulneráveis, garantindo que elas possam ser livres e autônomas de verdade. Já Honneth nos lembra que justiça não é só sobre dinheiro, é sobre reconhecimento, é sobre construir uma sociedade onde todos se sintam valorizados e respeitados, pois isso é essencial para a gente se realizar como pessoa. E Nancy Fraser amarra tudo isso de forma brilhante. Ela diz que a gente precisa lutar em duas frentes ao mesmo tempo: a da redistribuição de renda, para corrigir as injustiças econômicas, e a do reconhecimento, para combater as injustiças culturais, como o preconceito. Quando a gente olha por essa lente, tratar desigualmente os desiguais não é dar privilégio, é uma ferramenta de correção, é uma forma de consertar desequilíbrios históricos para que a igualdade possa, finalmente, sair do papel e se tornar real. E como isso funciona na prática aqui no Brasil? O exemplo mais claro que temos é a política de cotas nas universidades. A lei de cotas foi criada porque se entendeu que certos grupos, como pessoas negras, indígenas e estudantes de escolas públicas, enfrentam barreiras estruturais que a maioria não enfrenta. Não é uma questão de mérito, mas de ponto de partida. Recentemente a lei foi atualizada para incluir também os quilombolas. Essa inclusão é um reconhecimento poderoso. As comunidades quilombolas carregam as cicatrizes da escravidão, da marginalização e da falta de acesso à educação por gerações. Achar que eles podem competir de igual para igual numa lógica puramente meritocrática é ignorar toda essa história de exclusão. Ao receberem um tratamento diferenciado para entrar na universidade, eles não estão ganhando um privilégio. O Estado está reconhecendo a dívida histórica que tem com eles e criando uma política de reparação. As cotas são a prova viva de que, às vezes, o caminho mais justo não é tratar todo mundo da mesma forma, mas sim dar a cada um o que ele precisa para ter as mesmas chances. É claro que um tema como esse gera muita polêmica, e é importante a gente entender por quê. Uma polêmica não é uma briga qualquer. Ela acontece quando valores muito profundos e visões de mundo diferentes entram em choque. De um lado, quem defende ações afirmativas, como as cotas, fala em nome da justiça social, da reparação histórica, da equidade e da inclusão. São valores que olham para o coletivo e para as feridas do passado. Do outro lado, quem é contra geralmente se baseia em ideias de igualdade formal, aquela de que a lei deve ser cega, na liberdade individual e no mérito. Eles defendem que cada um deve ser avaliado apenas por seu esforço. Essa tensão mostra que resolver a desigualdade não é só uma questão técnica, de criar uma lei ou um programa. É uma escolha ética e política. E para fazer essa escolha, a gente precisa de debate, de argumentos claros e, principalmente, de ouvir as vozes que foram silenciadas por tanto tempo. Mas, mesmo que existam opiniões diferentes, isso não quer dizer que todas elas tenham o mesmo peso moral. Numa sociedade que diz valorizar os direitos humanos, a gente não pode tratar as desigualdades estruturais como se fossem um acidente. Elas são injustiças, produzidas e reproduzidas por séculos de violência, de leis injustas e de preconceito. Portanto, as políticas públicas que buscam corrigir isso não apenas podem, mas devem tratar os grupos de forma diferente, de acordo com suas necessidades. Isso não é uma ideia
nova. Lá na Grécia Antiga, o filósofo Aristóteles já falava sobre a justiça distributiva. Ele dizia que a justiça consiste em tratar os iguais como iguais e os desiguais como desiguais, na medida da sua desigualdade. Trazendo isso para o nosso tempo, esse princípio justifica plenamente as cotas raciais, os programas de apoio para estudantes de baixa renda, as políticas para pessoas com deficiência e o suporte a comunidades indígenas e quilombolas. O objetivo de tudo isso é um só: restaurar as condições mínimas para que a igualdade substantiva, a igualdade de verdade, possa existir. Para complicar um pouquinho, mas também para clarear, a desigualdade não tem uma cara só. Ela aparece de várias formas. Lembra da Nancy Fraser? Ela nos ajuda a ver essas diferentes dimensões. Existe a injustiça socioeconômica, que é a má distribuição de grana, de terras, de acesso a serviços básicos. Existe a injustiça cultural, que é quando a identidade de um grupo é desvalorizada, ridicularizada ou estereotipada, como acontece com o racismo e a homofobia. E existe a injustiça política, que acontece quando certos grupos são impedidos de participar das decisões que afetam suas vidas. A desigualdade é, portanto, interseccional. As coisas se cruzam. Uma mulher negra e pobre, por exemplo, enfrenta uma combinação de injustiças que um homem branco e rico nem imagina. Por isso, uma solução única não funciona. Para cada dimensão da injustiça, a gente precisa de uma abordagem específica. Para a injustiça econômica, precisamos de políticas de renda e serviços públicos de qualidade. Para a injustiça cultural, precisamos de ações afirmativas e combate ao preconceito. E para a injustiça política, precisamos garantir que as minorias tenham voz e poder de decisão. Em todos esses casos, a ideia de um Estado neutro, que não interfere, é uma ilusão. Na prática, um Estado que se omite acaba reforçando as desigualdades que já existem. E qual o papel da educação no meio de tudo isso? Fundamental. A educação é a principal ferramenta de transformação social que a gente tem. Quando a gente traz esse debate para a sala de aula, estamos convidando os estudantes a pensar criticamente, a entender o que está por trás de uma polêmica e a ver como a filosofia nos ajuda a resolver esses conflitos. Gêneros textuais como o artigo de opinião, por exemplo, são um convite à ação. Eles permitem que qualquer cidadão possa organizar suas ideias e defender seu ponto de vista publicamente, com bons argumentos. Isso mostra que a filosofia não é só uma teoria distante, trancada numa torre de marfim. Ela tem uma função prática e essencial na nossa formação como cidadãos de uma democracia. Ela nos ensina a pensar, a debater e a nos engajar para construir uma sociedade melhor. Diante de tudo isso, eu volto à nossa pergunta inicial e defendo com convicção: para combater a desigualdade, nós precisamos sim tratar os desiguais de forma desigual. Quando a gente normaliza a desigualdade, quando a gente finge que ela não existe, ela se torna uma máquina de excluir pessoas e impede que a igualdade real aconteça. O tratamento diferenciado não é para criar privilégios, é para corrigir distorções históricas que impedem milhões de brasileiros de terem seus direitos mais básicos garantidos. Não existe democracia de verdade numa sociedade que ignora as feridas profundas da desigualdade estrutural. Por isso, políticas afirmativas como as cotas não são um favor ou uma medida temporária. Elas são instrumentos permanentes e necessários de justiça social, até o dia em que não sejam mais precisas. Para concluir, quero dizer que as polêmicas e os debates acalorados sobre esse tema são inevitáveis, mas eles não podem nos paralisar. Eles não podem ser uma desculpa para a gente não avançar nas políticas de justiça e equidade. A filosofia nos ensina que os conflitos podem ser positivos. Eles nos forçam a pensar, a dialogar e a reafirmar nosso compromisso ético com o bem comum. Defender o tratamento desigual para os desiguais, nesse sentido, não é só uma opinião política. É uma exigência moral para qualquer sociedade que realmente queira superar a herança de injustiça, que ainda marca tão profundamente a vida no Brasil. É um passo indispensável na longa jornada em direção a um país verdadeiramente justo para todos, sem exceção. Muito obrigado por me acompanhar nessa reflexão. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais discussões como essa. Até a próxima!